O Estado tem a obrigação de cuidar de todos. A polícia está autorizada a fazer abordagem em qualquer pessoa na rua como garantia da ordem e segurança pública. O agente policial pode revistar pessoas em busca de armas, drogas ou objetos que tenham relação com atividades criminosas. Isso ocorre pela chamada fundada suspeita, em que o agente policial percebe alguém andando pelas ruas que possivelmente teve envolvimento em algum crime e seja procurado, esteja em fuga ou tenha praticado algum outro crime. Mas como se percebe uma situação de fundada suspeita? O que seria isso? E como alguém se apresenta de fato como suspeito? Então, a pessoa ela acaba se apresentando de fato como suspeito quando o policial percebe expressões corporais como nervosismo, tensão e desejo de fuga. Mas só isso é suficiente? Pelo fato de avistar um comando policial militar, muitas pessoas ficam tensas. E o que acontece em muitas cidades grandes? A polícia ela está autorizada a fazer a revista em qualquer pessoa, seja andando na rua, de carro ou de moto, em busca de objetos usados em crimes ou armas ou drogas. O próprio Código de Trânsito autoriza a polícia a revistar qualquer tipo de veículo, até mesmo pela segurança dos demais motoristas. Pois pode haver situação de direção alcoólica, perfeitamente, falta das condições mínimas de segurança dos veículos e busca de pessoas que até mesmo possam possivelmente estarem sendo sequestradas no momento. Tanto que os aeroportos também dispõem de toda uma equipe de agentes para a busca pessoal em passageiros antes do embarque, se houver suspeita de objetos considerados perigosos à segurança do voo e até mesmo aos outros passageiros. Mas voltando ao tema fundada suspeita, como alguém poderia de fato adivinhar que é um possível suspeito? A polícia ela é treinada para fazer esse tipo de operação. Vão abordar quando tiverem certeza que existem circunstâncias que justifiquem a abordagem pessoal. Eu posso até dar um exemplo. O exemplo disso seria a busca de procurados pela justiça. Pessoas suspeitas que participaram de algum crime em momento recente e estão foragidas em perímetro próximo ao local de revista, ou mesmo após partidas de futebol que na saída do estádio que praticaram crimes como agressões físicas, furtos ou assaltos. Esse conjunto de habilidades técnicas empregadas pela polícia se denomina tirocínio policial, uma espécie de intuição desenvolvida pelo policial ao longo dos anos de trabalho nas ruas. Mas e a abordagem de gênero? E se a pessoa suspeita for uma mulher, por exemplo? Esse é um caso mais delicado, né? A busca pessoal, neste caso, deve ser feita por agente policial mulher. Mas se não for possível, deverá a suspeita ser conduzida até a delegacia de maneira segura e com total conforto. E se for homem ou mulher trans? Aí, neste caso, a polícia deverá perguntar como ela deseja ser revistada. Normalmente essas revistas são feitas por policiais mulher. Mas algumas vezes não são, né? Acontece de não ser. Uma coisa importante durante a revista pessoal é o agente nunca poder passar a mão nas partes íntimas sob pena de haver crimes de abuso de autoridade. Mas pode ter revista íntima caso ache suspeita da pessoa estar escondendo material ilegal, por exemplo, drogas escondidas nas partes íntimas, o que acontece nas abordagens, o que acontece muito nos aeroportos, né? E para você ser mulher, você já participou, já aconteceu com você alguma situação dessas? Poderia falar pra gente aqui? Não, eu nunca sofri nenhuma abordagem, assim, mas normalmente aeroporto, você sente uma certa um desconforto, né, com a questão de até revista mala, mas normalmente se você tiver de chinelo com alguma vestimenta diferente ou com algum decote, você sempre é olhado de uma forma diferente, tratado de uma forma diferente. Às vezes tem um abuso, sim, um exagero da parte do policial de te olhar, da gente se sentir abusada até psicologicamente, né, com a forma como ele chega em você, te aborda, fala com você. Então, acho que acontece muito isso. Eu falo isso porque, assim, até mesmo sendo homens, tem uma parte truculenta, assim, que acontece com os homens. Eu fico imaginando com as mulheres como seria ainda essa situação que é um pouco até constrangedora, né? Por isso. Eu tenho um caso específico que o meu irmão estava no aeroporto e o policial
parou ele, assim, porque estranhou a forma que ele estava vestido, que ele estava de bermuda. Eles iam viajar para o Nordeste, meu pai e meu irmão. E aí ele tava com o chinelo da Nike, que é aquele chinelo que só tem a parte de cima e o estofado é mais altinho. E aí ele quis revistar o chinelo do meu irmão. Ele chegou a chamar o meu irmão de noia e falou assim, me dá o seu chinelo que a gente vai abrir e vai olhar o que tem dentro. E eles cortaram o chinelo pra olhar, pra verificar se tinha drogas e não tinha nada. E em nenhum momento, assim, foi perguntado onde ele estava indo, pra onde estava voltando, eles não verificaram a passagem, não teve nenhum cachorro perto, assim, pra cheirar ou algo. Ele só simplesmente julgou e tomou a atitude que era mais necessária, só que na frente de todo mundo. Não puxou ele pra uma sala, não teve nada disso, assim, nenhum procedimento que seria adequado. Legal saber. Agora, no caso de documentação, e se no caso a pessoa estiver sem documento na rua, não seria crime, mas a pessoa deverá se informar, no caso dos seus dados, de forma verdadeira, e a polícia pode levar a pessoa até uma delegacia para a confirmação da identidade, caso haja situação suspeita. Mas agora uma coisa importante, como devo me portar durante uma abordagem pessoal pela polícia? Assim, a primeira coisa é você tentar ficar calmo, né? Que às vezes é difícil, porque chegam de forma às vezes truculenta, né? E também responder as perguntas do agente com respeito, sem uso de palavras agressivas, em tom de voz cordial. Uma coisa também importante é assim, fazer movimentos corporais bruscos, né? Mantendo as mãos visíveis e sem objetos o tempo todo, né? Não é para ficar mostrando nenhum tipo de objeto, evitando demonstrar que pretende também fugir do local. Primeiramente tentar manter a calma e achar que aquilo ali é uma coisa natural, que infelizmente não é natural isso acontecer. Outra coisa, né? Jamais discutir, ofender, brigar com a gente no momento, respondendo de forma pausada. E se não quiser responder, diga que quer exercer o seu direito ao silêncio, mas que você sempre deve se identificar corretamente quando perguntarem. E o meu celular? Eles podem abrir fotos e mensagens? Não. O acesso é pessoal. E só pode ocorrer, né, na verdade, desde que você autorize, sem qualquer tipo de coação, de livre e espontânea vontade sua. E a abordagem no carro, moto, caminhão, como que acontece? No caso, eu estou transitando com um veículo, com outros passageiros, e de repente tem uma blitz da polícia militar. Como é que ocorre essa situação? Você e outros passageiros devem sair do veículo calmamente. Se for moto, retirar o capacete. Não tente fugir e nem discutir com os agentes, fazendo movimentos bruscos, evitando posturas agressivas ou defensivas. Sempre tenha em mãos, carregue consigo os documentos pessoais e o documento do veículo, que é muito importante, porque às vezes o veículo está sem documento, é muito suspeito. Uma coisa importante, se acontecer alguma postura inadequada do agente, aguarde o fim da revista e denuncie as autoridades competentes. Aí o teste do bafômetro, sou obrigado a fazer? Não seria obrigado, mas você está recusando, pelo simples fato da recusa, pode incidir a suspensão da CNH apreendida e levar uma multa e até mesmo ser conduzido para a delegacia conforme a gravidade da situação. E no caso de eu ser preso após uma revista pessoal? Qualquer pessoa pode ser presa por flagrante delito ou por mandado de prisão judicial, mas se você for preso, será autuado e conduzido até a delegacia. E o que seria um flagrante delito? É qualquer um que esteja cometendo crime, é perseguido após cometer crime ou é encontrado com o objeto do crime logo depois de acontecer. Bom, gente, foi muito bom essa conversa, deu para ter uma ideia de como devemos agir diante de uma busca pessoal e também pela questão da informação sobre as atividades exercidas pela polícia em manter a segurança pública. E lembre-se, manter a calma é a melhor forma de proteger os seus direitos. Responda com respeito, sem movimentos bruscos e, se quiser, exerça sempre o seu direito de silêncio. Tudo isso é natural e faz parte do cotidiano da cidade. O Estado deve sempre manter a segurança pública e a proteção de todos. Fiquem ligados. Esse é um trabalho feito pelos alunos do 7º período
sob orientação do professor Tiago Quintas Gomes. A gente agradece a todos a atenção. Muito obrigada.